Estar engajado é estar comprometido com algo, é participar de algo e não ser espectador. No digital é a mesma coisa, né? Eu não sou apenas um espectador, mas eu também estou engajado com aquela causa. Se é a minha igreja, eu estou engajado com aquilo. E é uma forma de evangelizar, né? Porque nós podemos pegar aqueles conteúdos que nós vemos e usar para evangelizar, porque hoje as pessoas estão aonde? Elas. Se eu for ver na época de Jesus, Jesus subiu no barco para alcançar as multidões, não foi? Hoje o celular é o barco que Jesus quer subir para alcançar as multidões. Então, o apóstolo Paulo, ele usou as estradas como ferramenta. Roma tinha construído muitas estradas e Paulo utilizou para chegar até as pessoas. Se a gente for ver a história da Reforma Protestante, Martim Lutero utilizou a prensa de Gutenberg. Porque quando saiu essa novidade tecnológica assim para a época, né, a Bíblia foi feita para todas as pessoas. Se eu for ver, o Billy Graham utilizou a TV para levar o evangelho. Mas e nós? Nós temos o digital, nós temos a internet. É, como que a gente consegue saber se está gerando resultado, transformar vidas? Porque às vezes a gente pode ver muitas curtidas na página da igreja. E como que a gente retrata isso dentro da igreja? Porque pode ter muitas curtidas, a gente pode ter uma página engajada dentro do Instagram. Como que a gente sabe que isso está refletindo dentro da igreja? Essa é uma preocupação de muitos pastores. Vai para o digital, principalmente para os mais tradicionais, de manter a reverência, de manter a informação da palavra. Quando nós compartilhamos algo no digital, nós não estamos compartilhando apenas conteúdo para o ego da igreja ou para o ego de alguém. Nós estamos compartilhando a palavra de Deus. E existe uma diferença entre a porta da palavra e o discipulado. Quando nós vemos na Bíblia, o discipulado gera transformação. O que é o discipulado? É a constância. É o lado a lado, é o frequentar, né? É a palavra, é ouvir a palavra de Deus, isso gera fé no nosso coração. Quando nós vamos para o digital, como que eu consigo medir quais são as métricas, né? Que eu consigo olhar para saber se realmente está trazendo resultado? Essa é uma resposta de 1 milhão de almas, não é 1 milhão de reais, é 1 milhão de almas. Mas as métricas são comentários das pessoas, né? Como que ela está sendo impactada, como que está sendo todo o processo de convite para trazer essas pessoas para a igreja, porque a gente não compartilha simplesmente conteúdo por nada, né? Gente, nós não estamos utilizando o digital porque é moda, não é porque é moda, é a ferramenta que Deus deu para essa geração. Deus deu essa ferramenta para a gente. E eu consigo medir isso quando pessoas chegam e falam, eu vi vocês lá na internet, vim conhecer, né? Então é importante a igreja ter um ecossistema. Não só compartilhar conteúdo, mas ter um elaborado ali, mostrando o endereço, sempre fazendo dado para as pessoas chegarem até nós, comentários, compartilhamentos. Eu posso olhar? Até posso olhar, mas são métricas secundárias, é superficial, né? Então é importante sim acompanhar se as pessoas estão chegando até aqui. Buscar, perguntar para as pessoas, o que você foi impactado alguma vez? Você já conheceu a nossa igreja? Alguém ativo pergunta. Uma curiosidade, assim, né? Eu sou levita, né? Sabe? Pensando por esse lado, a gente sabe como que é fazer um evento não é da igreja, por exemplo, e a diferença que é você tocar numa igreja, a entrega que você tem para isso, né? Eu quero entender, na sua parte de marketing, como que era a diferença de quando você trabalhava para o mundo corporativo, pelo que eu entendi, você não trabalhava antes nesse circuito de igrejas, né? Eu quero saber qual que é a diferença da entrega e do trabalho, os posts que você faz para fora e faz para dentro, até para a gente ter uma visão de como a gente pode fazer também para melhorar dentro das igrejas. Vai para o corporativo, qualquer uma para as empresas. Quando a gente vai para a igreja, meramente estratégias de marketing. Nós utilizamos algumas estratégias
é impactar pessoas, o foco é alcançar pessoas. O que eu mudo? Justamente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de igrejas, tem teologias, né? É pisar em ovos ali, com muito cuidado, com muita cautela, cuidando daquilo que a gente fala, porque o objetivo não é performance, é levar a mensagem de Cristo às pessoas. Então, existe uma estratégia? Existe. Existe um checklist, um briefing ali para seguir? Existe. Mas sempre focado em Cristo. Porque o digital é para amplificar a mensagem. Vai amplificar a mensagem de Cristo. O corporativo é vender, é obter brand, é obter outras coisas. Quando eu vou para o digital, o foco não é o ego, né? O foco não é o ego de ninguém. Conforme você disse, assim, as ferramentas que tinham na época, né, passadas e hoje em dia. Quero perguntar referente, por exemplo, hoje em dia a gente entende que tem muitos pastores, principalmente um pouco mais, que ainda tem uma certa resistência sobre isso, sabe? Então, como que a gente pode fazer para, de certa forma, começar essa migração da igreja que não tinha uma visibilidade na internet para começar a ter uma internet, principalmente para aquelas igrejas que são tradicionais quanto a essa parte de internet? Preocupação ou resistência, mas é legítimo, é importante. Até porque foi do império até aqui, sim ou não? Está aqui porque homens construíram tudo o que a igreja vive hoje. Então é legítimo. Essa preocupação com a reverência, essa preocupação de que a internet pode ser distração, sim ou não? Muitas vozes na internet, né? Muitas mensagens na internet, sabem distinguir qual é a verdadeira mensagem. Então é legítima essa preocupação. O que é importante saber é que, primeiro, a gente honra isso desses pastores, né? Nós honramos o que foi construído até aqui, porque, como diz Isaac Newton, eu só fui mais além porque eu estive sobre as costas de gigantes, né? Que viram a caminhada e pavimentaram a construção. Eu acho até legal e importante esse cuidado, né? Esse zelo, se assim eu posso dizer. O que é importante colocar é que, primeiro, que a Bíblia fala sobre a candeia. A luz, a candeia, ela não é colocada debaixo de uma cama, debaixo do sofá, mas ela é colocada onde? Para iluminar a todos. Quando nós falamos de internet, a internet só dá alcance. Aquilo que é falado no púlpito é levado às cidades. Aquilo que é falado aqui é levado a um alcance maior, né? Então, ter esse entendimento. A gente tem esse zelo que tem pela igreja, né? Pelo legado da igreja, mas é importante que entender também que o que funcionava antes não funciona hoje. Então, às vezes você fala assim, mas eu não fico na internet o tempo todo. A geração que você vai alcançar ali. A geração Z hoje, ela fica de 4 a 6 horas na internet. TikTok, Instagram, YouTube, e eles consomem conteúdo o tempo inteiro. Nós precisamos alcançar essa geração. E nós podemos fazer isso sem perder a nossa essência, sem perder aquilo que nós somos, sem perder a minha liturgia, sem perder... Eu não preciso mudar as minhas cadeiras ou mudar as minhas paredes para entrar na internet, né? Mas eu posso levar, sim, a mensagem e ver a mensagem não como uma moda ou como algo mundano entrando na igreja ou algo desse tipo, mas como uma ferramenta poderosíssima para crescer a igreja e alcançar vidas. Nessa linha do que você falou, como que a gente pode começar a fazer para a igreja, por exemplo, entrar no mundo digital? Primeiro, não precisa de grandes estruturas. O digital, ele é muito acessível. Essa é a vantagem do digital. Quando a gente vai para a TV, por exemplo, nem toda igreja pode estar na TV, sim ou não? É caro estar na TV, né? É muito caro. O digital, não. Você pagou para abrir uma conta do Instagram? Não, é de graça. YouTube? É de graça. Né? Então, primeira coisa, muitos custos que se tinha
antigamente, hoje é de graça. Eu preciso de um celular, eu preciso de um propósito e eu preciso de uma excelência. Tomar um certo cuidado, ter uma moderação, mas eu consigo iniciar com isso. O digital é muito constante. Todo mundo que de algumas pessoas que entendam a visão, entendam qual é o propósito, porque se você colocar as pessoas erradas, elas vão levar coisas erradas. Então é importante é, ter pessoas que entendam a visão, entendam o propósito da igreja para poder levar a mensagem. O foco não é arte, o foco não é performance, o foco não é o ambiente visual, apesar disso ser importante. Por quê? Porque o mundo primeiro vê a estética e depois olha com o coração. Nós não. Nós temos o coração virados para as coisas espirituais, inclinados às coisas espirituais, mas o mundo não. Então o mundo ele enxerga primeiro aquilo que é estético, né? Ele enxerga primeiro outras coisas para depois enxergar. Nesse sentido do que você está falando, como a gente vê muito hoje em dia no Brasil, a ascensão de algumas igrejas e, por outro lado, a gente ainda vê muitas igrejas que a gente até tem uma igreja ali, a gente sabe, mas a gente não vê ele no mundo digital. Mas, por outro lado, a gente acaba vendo muito pastor ficando famoso mais do que a igreja, né? E conforme você falou assim, que a métrica para a igreja não pode ser só número, né? Então, como que a gente faz para não se tornar uma autopromoção e, na verdade, uma coisa transformadora de vidas dentro do digital? Quando a gente fala de pastor, por que acontece? Uma pessoa, ela tende a ficar muito mais conhecida do que a igreja. Assim como uma pessoa, ela tem mais seguidor do que a própria empresa. Fala de empresa. Por quê? Porque as pessoas se conectam com uma empresa. Se você for ver, tem artistas que têm mais seguidores do que a Apple, por exemplo. Mas quem que vende mais, quem está no mundo inteiro? A Apple. Mas por que a Apple não tem tanto seguidor, mas ela é gigante? Porque as pessoas se conectam com... Então, às vezes, eu tenho certeza que tem alguns aqui que vocês seguem pastores, que vocês acompanham, mas você não segue a igreja deles, você nem sabe de qual é a igreja deles, sim ou não? Às vezes eu nem sei. Eu sigo esse pastor porque eu achei legal, uma palavra abençoada. Onde ele congrega? Não sei. Qual é a igreja dele? Não sei, mas eu sigo ele, porque eu me conectei com a mensagem dele. Né? É importante as pessoas que se destacarem ter essa visão. Isso é transitório. Né? As mesmas pessoas que curtem amanhã podem ser os haters. As mesmas que te aplaudem podem ser as mesmas. Não se apega a fama, porque isso passa. Né? As pessoas estão, oh, legal, bonito. Mas as mesmas que receberam cura, que aplaudiram Jesus, também estavam dizendo não muda a nossa missão. O foco sempre foi na missão do Evangelho, que é pregar a cruz, é levar a esperança. Mudando um pouco o foco agora, né? Mas dentro do mesmo tema. Como que a gente faz para saber lidar com a exposição também que tem dentro da igreja? Porque, assim, a gente sabe que tem muita coisa que acontece dentro da igreja que não é que não pode, mas não deve estar na internet. Né? Então, são os momentos mais particulares, assim, entre a comunhão da igreja e dos pastores, assim. Como que a gente faz para lidar com a exposição? O que pode ser e o que não pode estar na internet, voltado à igreja? Aí vai muito da estratégia. Realmente é recomendado cortes. Porque, gente, a primeiro contato que a pessoa tem ali é um corte. Ela pegou um pedaço da mensagem com o objetivo de chamar a atenção. Falar, olha, eu tô aqui. Ó, presta atenção, tem mais. Vem pra cá. Tem mais, vem ouvir mais. Nós falamos de chamar a atenção. Jesus precisava chamar a atenção da multidão, sim ou não? Como é que Jesus chamava a atenção da multidão? A multidão ia só pela palavra? E aí, ao chegar a Jesus, eles ouviam a palavra da salvação. Então, muitas vezes, nós temos
cuidado sobre o conteúdo. É sempre importante ter alguém moderando, João. E nós vimos, né, muitas coisas que são postadas que escandalizam o evangelho. Quem aqui já viu? Tem bastante, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção de propósito. Qual que é o foco aqui? Não é promover coisa a não ser uma palavra que vai gerar transformação. Eu olho e falo, isso aqui vai transformar alguém? A gente não quer viralização. É simplesmente ficar famoso porque postou um conteúdo. Porque o povo ama escândalo, né, gente? Ama. Viraliza. Se eu postar algo escandaloso, o povo não vai compartilhar tanto quanto uma boa palavra. É ou não é? O povo compartilha. Gente, olha isso, vou mandar para fulano. Acho até engraçado. Vou mandar, né? Então é importante termos essa noção, né, de não propagarmos aquilo que voltado para isso mesmo. E como que a gente pode deixar isso de forma segura na internet? Porque, assim, tem muitos casos de exposição mesmo que a gente acaba vendo que pessoas que, às vezes, não queriam estar ali com a sua imagem vinculada. Hoje mesmo eu acabei vendo uma notícia, né? Um rapaz que veja porque descobriu a localização dele por conta de... Como que a gente pode, assim, cuidar da segurança da igreja no meio digital também? Porque são muitos dados que ficam expostos. É tudo da vida de uma pessoa pelas redes sociais. ele tende a ficar transparente. Tende a ficar transparente. Né? Tem uma coisa chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD é um termo que as igrejas assinam, membros assinam, falando para que vai ser usada a imagem deles ali. Então, por exemplo, algumas nós não mostramos os rostos, às vezes a pessoa não quer. Ela fala, eu não quero. E não assina. Né? Então, não podemos mostrar essa pessoa. Esses documentos, hoje, é obrigatório no Brasil. Foi na Europa, bem antes foi na Europa, hoje é obrigatório nas igrejas. Né? A LGPD é um documento que assegura a proteção dos dados. RG, CPF, imagem, vídeos que às vezes eu posto de alguém. Né? Isso pode causar um processo, isso pode causar um problema. Né? Então, com base nisso, a pessoa entra e já assina ali a LGPD. Então, ela já está ciente que ela pode aparecer no Instagram da igreja. E, querendo ou não, tem pessoas mal intencionadas. Ela pode olhar e falar, vou processar a igreja. Queria aparecer no Instagram. E ela pode. Né? Então é importante, a LGPD veio para isso, para fazer a proteção de dados para as igrejas. É um documento que você pega na internet, no Google mesmo, você puxa. Está lá, ó, seus dados, a sua foto vai ser utilizado para o Instagram da igreja, e a igreja molda conforme vai utilizar. Né? Tem consentimento? Assina? Porque não vai mudar nada, mas assinar. Eu quero entender, acredito que a igreja também, né? Entender um pouco de como que a parte digital, a cultura, né, digital pode trazer uma cara para a igreja. Assim, né? Aqui o Despertar, nós somos a igreja do abraço, né? Como que a gente pode colocar, a gente quer mostrar, como que a gente pode mostrar a cultura da nossa igreja não só para o pessoal que está aqui dentro, mas o pessoal que vai olhar ali no Instagram. Como que eles vão saber que o Despertar é a igreja do abraço? Cultura. O que é cultura? Vamos definir cultura primeiro. Cultura é o nosso modus operandi, é quem nós somos. É o nosso estilo de vida. Né? São os nossos valores, é a nossa forma de pensar, é a nossa recepção. Abraço, né? Vocês falaram, essa questão do abraço. Quem nós somos, é a nossa identidade, é a nossa cultura. Se eu for para o brasileiro, qual que é a cultura do brasileiro, gente? Acordou? Café com leite, né? Toma um cafezinho com leite, sim ou não? Puro, café preto, alguns, Ele né? É mais de um. Mas, bastante. Aí eu vou para o pão com manteiga, sim ou não? Isso é cultura. É o meu modus operandi. É o que eu faço todos os dias. Né? Meu modo de falar, como eu trato meus filhos, isso é minha cultura, a cultura brasileira.
Se eu for para os Estados Unidos, é uma outra forma de lidar. O povo tem um outro jeito. É o meu jeito, cultura é meu jeito. A igreja tem seu jeito, não tem? Tem seu jeito. Jeito de recepcionar, o jeito de abraçar, acolhedor. Cheguei ali, as irmãs, né, com um sorriso, recepcionando as pessoas. O pastor ali já, ó. Isso é cultura, né? Como que eu exporto isso para fora? Como que eu exporto essa cultura? Se a gente for ver, o Império Romano gostava de exportar a cultura, né? Eles pegavam a cultura deles e exportavam para outros povos. Sabe como que chamava essa pessoa que exportava a cultura no Império Romano? Apóstolo. E aí Jesus utilizou dessa nomenclatura para chamar de apóstolos aqueles que levarão a cultura do reino dos céus para toda a humanidade, para toda a criatura. Isso são os apóstolos. Jesus se apropriou deste nome, né? Para que o povo entendesse qual era o sentido da missão dos apóstolos. Então, quando nós entendemos o que é cultura, eu preciso compartilhar isso. As pessoas precisam ver. Gente, Cristo falou. A candeia precisa aparecer, precisa estar iluminada. Sabe por quê? Porque não é só... Existe a cultura local aqui, mas existe uma cultura que todos vocês passam, que é a cultura do reino de Deus. É uma cultura do céu. Quem aqui é cidadão do céu? Glória a Deus. E essa cultura nós podemos transpassar, tanto a cultura local como a cultura do céu. Né? As pessoas precisam ver, precisam conhecer. E nós fazemos isso compartilhando, falando. Sempre mostrando, comentando, com posts estratégicos mesmo. Olha só, a foto de uma pessoa abraçando, aí você posta no Instagram um abraço entre duas pessoas falando, nós somos a igreja do abraço. Então, mostrando. Não só vivendo, mas compartilhando, mostrando. O próprio evangelho é viver e compartilhar, viver e dar testemunho, viver e falar, viver e apontar. Então, eu primeiro vivo a cultura, eu preciso abraçar, eu preciso ser isso. Depois, eu mostro isso. Aí no digital, nos vídeos, nos posts, eu preciso mostrar quem nós somos. Importante o que você falou, né? Sobre hoje em dia o celular é uma das armas que a gente tem, né? Então assim, pensando também, por exemplo, nos pais, nos responsáveis, né? A nossa geração é a geração que mais utiliza as redes sociais. Creio que é a primeira também, né? De certa forma. Então assim, como a gente é a geração que fica atrás das telas, como que, por exemplo, para os pais, para os pastores, como que a gente faz para trazer esses jovens para não só ser os espectadores e fazer participar disso que está acontecendo? Porque a gente conhece, é igual você falou, muita igreja a gente conhece pelo Instagram e a gente não conhece como essa igreja na vida real, né? Então, como que a gente traz dessas pessoas que são espectadores para pessoas que são participativas dentro da igreja? É muito importante ter um evento voltado para as pessoas externas. Então, eu estou ali ministrando, estou ali postando conteúdo, mas eu preciso ter alguém, eu pego uma pessoa da igreja para entrar em contato no Instagram com essas pessoas. Impactado por a nossa igreja, por a palavra. Você já conhece a nossa igreja? Deus te abençoe, está aqui o endereço, ó, passa lá qualquer dia. Até porque, se ele não vir, a Bíblia fala assim, ó, um planta, o outro rega, Deus dá o crescimento. Se não vir, nós lançamos
Primeiro, às vezes, eu vejo que algumas pessoas querem mudar algumas coisas. Na época, de fato, era diferente. Na época do meu pai era diferente. E às vezes nós queremos trazer de volta. Mas o que eu aprendi é que tem certos que a gente não pode evitar, mas a gente tem que pegar a prancha e surfar. A internet, o fato de eles estarem muito conectados ali, tudo é internet, é algo que é difícil, não tem como voltar. As coisas só andam para frente. Tem pessoas que às vezes ela está preparada caso os anos 70 volte. Ela está preparada se os anos 60 voltar. Mas os anos 60 vai voltar, vai vir 2030, 40, vai vir 2050. E às vezes eles querem forçar algo que não vai. Saber falar, né? Saber entender a linguagem do jovem, entrar na linguagem do jovem, exige muita observação de sabedoria, né? De saber falar, olha, para aí, né, tal. Já ouviu falar do fulano de tal na Bíblia? Então é saber orientar e entrar no mundo deles, né? Porque se a gente tentar levar eles para o nosso, vai ser muito estranho. É como tentar levar Imagina você tentar levar alguém de 300 anos atrás para o mundo de hoje. Vai ser estranho. Ele vai falar, o que é isso? O que é esses carros? O que é esses... Ele vai se sentir completamente fora do mundo, né? Mas eu preciso entrar no mundo dele. E o jovem, a gente precisa compreender, saber quais as linguagens. E por falar em linguagem, até complemento na linguagem da igreja. Qual é a linguagem que a igreja comunica? Com quem que a igreja comunica? 50 mais, 60 mais, jovem? A igreja ela tem um grande desafio, gente. Porque a igreja tem 4 gerações. A igreja tem geração X, Y, Z e tem a alfa. E aí cada um pensa de um jeito, cada um viveu um contexto, um cenário de todas as maneiras. Olha que complexidade. E o pastor tem que lidar com todo mundo. O pastor tem que lidar com a geração Z, com o jovem que tem um outro tipo de pensamento, que é propósito, que é isso. Aí o pastor também tem que lidar com a geração X, que já pensa diferente, já tem outro ritmo, já é mais calmo. O pastor tem que lidar com a geração Y, que é uma geração mais ali, né? Está ativa, está trabalhando, sabe diferenciar o digital do off, mas a geração Z não, é uma imersão só. O mundo é digital. É a tendência. Então, é um grande desafio liderar, inspirar todas essas gerações. É um grande desafio, né? Exige ali muita inspiração do Espírito Santo, oração e estratégia também adequadas ao nosso tempo. Amém, pastor? Voltando sobre como que eu inspiro os jovens, né, a trazê-los à igreja. Ei, ó, eu não tenho uma memória tão boa assim não, mas os jovens precisam de propósito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que tem uns jovens que é difícil. Ali tudo mais, clamando por propósito. Eles estão clamando por uma missão. Eles estão com o coração queimando para poder se entregar. Querem se entregar a uma missão. Só que muitas vezes a gente não sabe comunicar isso, né? Nós não sabemos como passar isso para eles. Nós não sabemos como comunicar essa missão. E aí a gente quer colocar, não, faz isso aqui, porque na minha época era muito bom. E ele não gosta porque não é isso. Mas não significa que ele não quer trabalhar, não significa que ele não quer fazer, que ele não quer engajar na obra do Senhor. Ele quer. Mas é necessário entrar um pouquinho, entender um pouquinho mais desse ser, né? Estudar um pouquinho esse ser, o seu contexto. É outro cenário em que ele viveu, são outros valores para poder influenciá-los, né? E a função da liderança é inspirar os jovens a estar lá. Como que eu levo eles do digital para o físico? Fazendo convite, fazendo acompanhamento, trazendo eventos para os jovens, né? Eles gostam disso. Eu vou falar uma coisa. Eles também gostam de comunidade. Os jovens gostam de pessoas, gostam de estar juntos. Mas isso é importante. Aí você fala. Quero agradecer a sua disponibilidade. Quero agradecer por esses ensinamentos. Né? São muitas gerações. Né? Então, para finalizar, quero que você
você passe uma mensagem para a igreja. Hoje a gente vive num mundo um pouco complexo. Um mundo rápido, um mundo veloz. As coisas são diferentes, inclusive da onde eu nasci. Eu não sou nem muito novo, nem muito velho, né, pastor? Tamo, né? Só que eu peguei a fase de que não tinha smartphone. Peguei essa fase de transição, foi o meio ali, né? Que pegou o final de uma e o começo de outra. A transição, a geração Y. E eu vou falar uma coisa para vocês. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus é uma missão eterna. Ferramentas vão e vêm, paredes vão e vêm, métodos vão e vêm, vai passar. Né? Tecnologia passa, as trends passam, mas a palavra de Deus permanece. Então que nós possamos sim abraçar as ferramentas com cautela. É legítimo a cautela, é legítimo ter um certo cuidado, né? Mas abrace, porque sabe o que eu acho mais bonito? É que muitas vezes tem homens que falam assim, se eu tiver que mudar, eu aprendi, mas para a palavra de Deus alcançar mais pessoas. Como Paulo, se eu tiver que me fazer de louco, eu faço. Se eu tiver que me fazer de grego, se eu tiver que me fazer de gentil, se eu tiver que me fazer de judeu, eu faço para alcançar a todos com a palavra de Deus. Não se pegue ao método, se apegue à mensagem, à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé? Jackson, obrigado mesmo por essa oportunidade, esse ensinamento pra gente. Foi muito, e com certeza vai ter outras vezes, né? A igreja recebe o Jackson de novo aqui? Amém! Agora eu imitei meu irmão. Imitei bem? Viu, Jackson? Amém, glória a Deus, né? Muito importante a igreja do Senhor caminhar de forma inteligente, né? Às vezes se perguntar, para que um podcast falar sobre isso? Não. A igreja precisa se atualizar. Nós precisamos caminhar, né? De forma inteligente na presença do Senhor. Amém? Irmãos, gostaria de desde já dar oportunidade para o Ministério Casa Nova, né? Ministério de Louvor, vai estar adorando ao Senhor Jesus. Amém? Nossos irmãos podem tomar aqui o altar em nome de Jesus. E que você possa nessa hora se derramar, né? Mais um pouco na presença do Senhor. Abra o seu coração, que haja um quebrantamento em nome de Jesus. Amém? Enquanto os nossos irmãos se preparam, eu gostaria de convidar uma família aqui para fazer a oração pela família que nós não fizemos ainda. Gostaria de chamar a pastora Paula, o diácono Anderson, amém? Para estar fazendo a oração pela família, essa família abençoada, a qual já está sendo gerada, né? Mais um membro está no ventre, em nome de Jesus. Amém. Amor. Você estende as suas mãos, né, para o lado onde está a sua casa. Vamos apresentar os nossos nas mãos do Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, colocar a nossa família diante do Teu altar. Senhor, a nossa família é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Visita a nossa casa, Senhor, com o Teu poder. Esteja conosco, volta conosco para a nossa casa. Dá livramento, Senhor, dá a Tua paz, dá a Tua graça. Deus, Pai, visita cada lar, cada coração, Pai. Visita as cabeças dessas casas, os maridos, as esposas, Senhor. Que nessas casas venha haver harmonia, paz, Pai. São casas verdadeiras, evangelistas da Tua presença, Senhor. Senhor Deus, Pai, que o clamor deles, Pai, venha alcançar outras vidas, Pai. Que além da família Despertar e da Casa Nova, a de Itapevi, Pai, seja uma família de amor, de carinho, Senhor. Senhor Deus, repreende tudo aquilo que não provém de Ti. Repreende a doença, enfermidade, Pai. Toma cada um na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados. É muito bom estar aqui com os irmãos. Quero agradecer Pastor Vitor, a todos pela oportunidade de nós estarmos juntos, podendo louvar o Senhor aqui nessa noite.
com um tema tão importante que é o crescimento. E nós temos que investir no nosso crescimento no Senhor. Amém? Porque o cristão, ele não pode ficar estacionado, mas ele deve buscar do Senhor. Enquanto eles organizam ali, eu vou ler um versículo para nós, amém? Tá. Salmos 98, e a palavra fala assim: cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. E todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Aleluias. Celebra na presença do Senhor. Nós crescemos quando, independente do que nós estamos sentindo ou passando, nós buscamos o Senhor e o adoramos com alegria. Porque muitas vezes, em meio aos nossos problemas, nós achamos que os problemas não vão nos fazer crescer. E aí a gente se retrai em Deus. E a palavra diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Então, independente do que você está passando, seja momentos bons, ou seja momentos difíceis, sejam momentos duros, você deve celebrar o Senhor, deve cantar ao Senhor. O Senhor fez algo novo. O Senhor faz coisas novas nas nossas vidas. Então, adore o nome dEle, se coloque no seu dia a dia na presença do Senhor. Então, algo, né, Deus, Ele está fazendo hoje aqui. Ele me chamou, Ele chamou para você para falar nessa noite sobre crescimento. Então, algo novo Deus está fazendo dentro do seu coração. Então, nós devemos buscar isso ao Senhor com intensidade. Devemos tomar posse para as nossas vidas, que o Senhor fez grandes coisas em nós. Amém? Então, se alegre no Senhor. A palavra diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Então, que a nossa alegria, a nossa adoração, ela não seja só aqui a aparência, mas a alma possa estar disposta a adorar o Senhor. Aleluias. Amém, amados? Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor. Amém? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito: eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito: vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito: eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito: vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra, fé na terra? Que
encontrará. Fé na terra, fé na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, em nome de Jesus, que o Espírito Santo acende a chama em nossos corações todos os dias, até que Ele venha. Aleluias. Não deixe a chama apagar. Busque o Senhor com intensidade. Invista na sua vida espiritual. Invista no seu crescimento. O Senhor está falando de crescimento nessa noite. Aleluias. Que você não esteja estacionado, mas que você possa ter sede de Deus. Seja sedento pelo Senhor. Seja sedento de Jesus. Aleluias. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. E as palmas, Senhor. Aleluia. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, mas não se julgou, ser igual a Deus. Foi fiel até a morte, e morte de cruz.